Deus ainda escreve histórias. Começa agora o programa Vida Plena. Apresentação: Helena Cristina Grilli Gama. A fé é o firme fundamento daquilo que eu não posso ver. É a certeza que apesar da grande luta eu vou vencer. É a convicção de que as promessas vão acontecer. Vão acontecer. A fé é o meu porto seguro nos momentos de decepção. É a coragem para o recomeço na desilusão. É a maior prova de que estou vivo e não desisto não. A fé foi o que fez de Abraão amigo do grande Senhor. Foi o que ajudou José a vencer a prova e ser governador. E que impulsionou Davi quando o gigante derrotou. A fé foi o que sustentou Moisés em frente ao povo de Israel. Que levantou a Josué e o fez se manter fiel. É pela fé que o crente ora e faz Deus mover o céu. É pela fé que essa muralha em sua frente hoje vai ter que cair. E essa tempestade forte vai chegar ao fim. É pela fé que a porta fechada hoje vai abrir. É pela fé. Tenha certeza que do vale você vai sair. Que o mar revolto hoje vai se acalmar, você vai prosseguir. É pela fé que você pode acreditar que Deus irá agir. É pela fé que vai acontecer. Irmão, é pela fé que você vai vencer. Use a fé e comece a marchar. Deus vai honrar sua fé. Ele vai te exaltar. É pela fé. A fé foi o que fez de Abraão amigo do grande Senhor. Foi o que ajudou José a vencer a prova e ser governador. E que impulsionou Davi quando o gigante derrotou. A fé foi o que sustentou Moisés em frente ao povo de Israel. Que levantou a Josué e o fez se manter fiel. É pela fé que o crente ora e faz Deus mover o céu. É pela fé que essa muralha em sua frente hoje vai ter que cair. E essa tempestade forte vai chegar ao fim.
Olá, queridos ouvintes, queridas ouvintes. Que alegria estar com você mais uma vez. Você está sintonizado na Rádio FM Pimenta Bueno 87.9 e também acompanhando pelo nosso canal no YouTube, programa Vida Plena com Helena Cristina Grilli. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu não sei como você chegou até aqui hoje, mas uma coisa eu sei, não foi por acaso. Esse louvor que acabamos de ouvir não é apenas uma canção, é uma declaração, é um posicionamento espiritual. Ele nos lembra que a fé não é ausência de luta, a fé é aquilo que nos sustenta no meio da luta, porque a fé não impede dias difíceis, mas ela nos impede de desistir nos dias difíceis. Hoje, nós estamos dando início a uma nova temporada. Uma temporada profunda, necessária e verdadeira. E essa temporada tem como título O que ninguém te contou sobre a fé. E o tema de hoje é direto, forte e real. Ter fé não impede dias difíceis. Talvez você cresceu ouvindo que tendo fé, tudo daria certo o tempo todo. Que quem crê não sofre, que quem tem Deus não passa por dor. Mas a vida ensina diferente. A Bíblia mostra diferente. Abraão teve fé, mas teve espera. José teve fé, mas foi traído. Davi teve fé, mas enfrentou gigantes. Moisés teve fé, mas passou pelo deserto. E talvez hoje você esteja vivendo um dia difícil. E pode estar até perguntando, será que minha fé está falhando? E eu quero te dizer algo muito importante. A sua fé não falhou, ela está sendo formada. Agora eu quero convidar meu neto Gustavo Gama Bueno para nos trazer um versículo para a nossa meditação. No livro de João, capítulo 16, versículo 33, diz: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Nesse versículo, Jesus não falou que a gente não teria dias difíceis. Ele disse que estaria com a gente em todos eles. E quando a gente tem fé, a gente não para no meio da luta. A gente continua, porque sabe que ele já venceu. Um grande mar está à sua frente, problemas e tantas aflições estão ao seu redor. Você pensar que não há uma saída, olhe para o Senhor, dele vem o seu socorro. Deus abre esse mar e faz você passar. Você não está sozinho, ele abre o caminho. A vitória vai chegar, então você vai cantar. Grande é o Senhor Jeová, Senhor Jeová. Deus abre esse mar e faz você passar. Você não está sozinho, ele abre o caminho. A vitória vai chegar, então você vai cantar. Grande é o Senhor Jeová, Senhor Jeová. Não se desanime,
derramarei sobre você da minha graça e do poder do meu Espírito, e você vai vencer, vencer. Deus abre esse mar e faz você passar. Você não está sozinho, Ele abre o caminho, a vitória vai chegar. Então você vai cantar: grande é o Senhor Jeová, Senhor Jeová. Deus abre esse mar e faz você passar. Você não está sozinho, Ele abre o caminho, a vitória vai chegar. Então você vai cantar: grande é o Senhor Jeová, Senhor Jeová. Que palavra forte, que verdade poderosa que acabamos de ouvir. Deus abre este mar e faz você passar. Percebe isso? O mar não deixou de existir. O problema não desapareceu. Mas Deus abriu caminho no meio dele. E é exatamente isso que ninguém te contou sobre a fé. Ter fé não impede dias difíceis, mas garante que você não vai afundar neles. Porque a fé não é sobre ausência de luta, é sobre presença de Deus. E talvez hoje você esteja olhando para um mar diante de você, um problema que parece grande demais, uma situação que você não sabe como resolver, uma aflição que tem tirado a sua paz. Mas Deus manda te dizer hoje: você não está sozinho. Eu abro o caminho e você vai passar. Não é sobre o tamanho do mar, é sobre o Deus que está com você dentro dele. E agora, com toda simplicidade, mas com profundidade que vem do céu, vamos ouvir mais uma vez a voz do meu neto, Gustavo Gama Bueno, trazendo a palavra de Deus. No livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 14 diz: O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Quando o mar apareceu, o povo ficou com medo, mas Deus lutou por eles e abriu um caminho onde não tinha. Quando a gente tem fé, Deus faz isso também com a gente. É muito profundo quando meditamos que Deus abriu um caminho onde não tinha. E é isso que a fé faz. Porque quando o povo chegou diante do mar, não havia saída, não havia estratégia, não havia plano humano, mas havia medo, havia pressão, havia um cenário impossível. E é exatamente assim que muitas vezes nós também estamos, sem saber o que fazer, sem entender o que está acontecendo, sem enxergar saída. Mas tem algo que muda tudo: a presença de Deus no meio da situação. E no meio desta situação, Deus apenas diz: pelejarei por vós, e vós calareis. Porque quando Deus entra, o impossível começa a se mover. O mar não foi embora, ele se abriu. E talvez hoje Deus não vai tirar você da situação imediatamente, mas Ele vai abrir um caminho dentro dela. E é isso que ninguém te contou sobre a fé. A fé não impede o dia difícil, mas transforma o dia difícil em caminho de milagre. Agora, respira fundo, porque o que vem a seguir é para falar diretamente com o seu coração. Eu sou Helena Cristina Grilli e hoje estou com meu neto Gustavo Gama Bueno. E esse é o programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve histórias e hoje é o dia dele escrever a sua. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar,
Muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer, e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Parece que nos momentos mais difíceis, Deus se cala. Você só quer ouvir a voz do mestre, mas ele insiste em ficar calado. Você chora, você fala, você ora, e ele se cala. Mas hoje, escuta a voz de Deus dizendo pra ti, sussurrando no teu ouvido: Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Talvez esse louvor não tenha sido apenas uma canção para você, mas esse louvor foi uma resposta, porque ele diz exatamente aquilo que ninguém gosta de ouvir, mas que todos nós, em algum momento, precisamos ouvir. Deus cuida mesmo quando parece em silêncio, quando o céu está de bronze, quando a resposta não vem, quando o coração está cansado de esperar. A fé não impede esse momento. A fé não impede o silêncio, mas a fé sustenta você dentro do silêncio, porque o silêncio de Deus não é ausência, é processo, é cuidado, é maturidade sendo gerada. E tem algo muito forte nesta canção.
Eu prefiro confiar sem entender. Isso é fé de verdade. Não é quando tudo está dando certo, é quando nada faz sentido. E mesmo assim, você decide confiar. E é isso que ninguém te contou sobre a fé. Ter fé não impede dias difíceis, não impede momentos de silêncio, mas garante que Deus continua cuidando, mesmo quando você não percebe. E agora, vamos ouvir mais uma vez. Gustavo, fale a palavra de Deus nesse momento para os nossos ouvintes. No livro de Isaías, capítulo 55, versículo 8 diz: Porque os meus pensamentos não são vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Às vezes a gente não entende o que Deus está fazendo, mas Ele entende tudo. E quando a gente não entende, a gente pode descansar, porque Deus continua cuidando da gente, mesmo em silêncio. É isso. Quando a gente não entende, a gente descansa. Porque fé não é ter todas as respostas. É confiar mesmo quando Deus está em silêncio. E talvez hoje o que mais tem doído em você não é nem o problema, é o silêncio de Deus. Mas escuta isso. O silêncio de Deus também fala. Ele fala no cuidado, Ele fala no sustento, Ele fala na força que você nem sabe de onde veio, mas talvez te fez chegar até aqui. Agora eu quero te convidar a fazer algo diferente. Pare um instante. Se puder, feche os seus olhos. Esqueça por alguns minutos tudo o que está ao seu redor. E permita que Deus fale com você. Porque o que você vai ouvir agora não é apenas um louvor. É um abraço de Deus na sua alma. Talvez você chegou aqui cansado, cansada, talvez com o coração apertado, talvez cheio de perguntas, mas Deus sabe exatamente onde tocar em você. E antes da palavra, Ele prepara o coração, Ele acalma, Ele alinha e Ele fortalece. Então, não ouça esse hino de qualquer jeito. Ouça como quem precisa. Ouça como quem espera. Ouça como quem crê. Porque depois desse louvor, a palavra vai encontrar um coração pronto. Ouça e deixe Deus falar com você. Eu sou Helena Cristina Grilli e hoje estou com meu neto Gustavo Gama Bueno. E esse é o programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve histórias. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim. Fala com tua bondade, fica perto de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvor e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som para teus filhos fala, e no caminho bom pela bondade os guia a pedir santo dom. Quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor
amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei. Mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Prezado ouvinte, prezada ouvinte, hoje nós vamos começar a mensagem lendo no livro de João, capítulo 16, versículo 33, que assim diz: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esse trecho faz parte do chamado discurso da despedida de Jesus. E Jesus aqui ele fala diretamente aos seus discípulos. E os seus discípulos foram homens que caminharam com ele, que viveram milagres com ele e que deixaram tudo para segui-lo, mas que naquele momento estavam inseguros, confusos, com medo do que estava por vir. Jesus sabia o que estava prestes a acontecer. Jesus sabia que seria traído, preso, crucificado, e sabia que os discípulos enfrentariam perseguição, dor, medo, momentos de dúvida. Então Jesus não quis iludi-los. E naquela palavra ele quis prepará-los. E ele estava dizendo em outras palavras: meus discípulos, vocês vão passar por dias difíceis. Meus discípulos, a fé de vocês será provada. Meus discípulos, vocês vão sentir medo. Mas ao mesmo tempo ele afirma: tenham paz em mim, tenham bom ânimo, e eu já venci. Jesus não prometeu livramento da aflição, ele prometeu paz no meio dela. Porque no mundo tereis aflição, isso é realidade da vida. Em mim tereis paz, isso é uma posição espiritual. E eu venci o mundo, isso é uma garantia final. Jesus falou isso não para pessoas fracas, mas para homens que andaram com ele. E mesmo assim, ele não escondeu. Mas ele disse: vocês vão sofrer. Mas também não deixou dúvida. Vocês vão sofrer, mas vocês também vão vencer, porque eu já venci. Então Jesus não prometeu ausência da aflição. Ele prometeu presença, ele prometeu paz, ele prometeu vitória no meio dela. Jesus foi claro: no mundo tereis aflição. Ele não disse: talvez tereis aflições.
Ele não disse, quem sabe tereis aflições, mas ele afirmou. E isto quebra uma ideia que muitos carregam dentro de si. A ideia de que fé é sinônimo de vida fácil. Mas hoje Deus quer alinhar dentro de você. Ter fé não impede dias difíceis, mas muda completamente a forma como você atravessa esses dias. Sendo assim, a fé não te livra da prova, mas te sustenta nela. A Bíblia nunca escondeu a realidade da dor. Abraão recebeu uma promessa, mas precisou esperar por anos. José teve sonhos de Deus, mas foi traído, vendido, preso injustamente. Davi foi ungido rei, mas antes enfrentou perseguição, enfrentou rejeição e enfrentou solidão. Moisés foi escolhido para libertar um povo, mas passou pelo deserto, pela pressão, pela dúvida. Todos eles tinham fé e todos eles viveram dias difíceis. Na palavra de Deus, encontramos no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. A fé é provada quando você não entende. A fé não é quando tudo faz sentido. A fé é quando nada faz sentido e mesmo assim você continua. É quando você ora e não vê resposta. É quando você clama e o céu parece em silêncio. Mas existe algo que poucos entendem. O silêncio de Deus também é resposta. Porque Deus não trabalha no nosso tempo. Ele trabalha no tempo perfeito. No livro de Salmos, capítulo 40, versículo 1, encontramos registrado assim: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. Então, Deus não tira todos os problemas, mas entra com você neles. O povo de Israel chegou diante do mar, e Deus não tirou o mar, ele abriu o caminho no meio dele. Daniel teve fé, mas foi para a cova dos leões. Os amigos de Daniel tiveram fé, mas entraram na fornalha. Paulo teve fé, mas foi preso. A fé não evitou o problema, mas garantiu a presença de Deus dentro dele. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Palavras do Senhor. Agora, vou te dizer algo forte. A fé não é sobre sentir. É sobre decidir confiar, mesmo cansado, mesmo ferido e mesmo sem entender. Você continua, porque dentro de você existe uma convicção. Deus ainda está no controle. E eu quero falar com você no dia de hoje. Talvez você esteja vivendo um momento difícil, uma enfermidade que te preocupa, um diagnóstico que abalou sua estrutura, um casamento frio, difícil, desgastado, ou até um casamento que terminou e deixou dor. Talvez um filho que você não reconhece mais, um filho distante, um filho perdido, uma preocupação que não sai da sua mente, ou quem sabe uma luta emocional silenciosa, uma tristeza que ninguém vê, um cansaço na alma. E você tem pensado, será que Deus está vendo isso? E Deus manda te dizer no dia de hoje, filho, eu estou vendo, eu estou cuidando, eu não te abandonei. Você pode estar fraco, mas a sua fé não morreu. Ela está só sendo trabalhada, porque fé madura não nasce no conforto, mas fé madura nasce na pressão. E neste momento, eu quero te convidar a algo. Se você puder, pare um instante, respire fundo, porque esse não é apenas um momento do programa, é um encontro. Deus está aqui e Ele quer fortalecer a sua fé. Ele não importa como você chegou, mas Ele te diz, você não vai sair da mesma forma, porque hoje não é o fim da sua história, é o fortalecimento da sua fé. Se o seu dia está difícil, continue.
Se você não entende, continue. Se Deus está em silêncio, continue, porque quem caminha pela fé chega onde Deus preparou. Ter fé não impede dias difíceis, mas garante que você nunca enfrentará esses dias difíceis sozinho. Talvez se alguém olhasse para a sua vida hoje, veria um cenário difícil. Coisas que você não planejou, respostas que não chegaram, situações que você não consegue resolver. Mas Deus não olha para o seu agora. Ele olha para o que Ele ainda está construindo em você. Porque existem processos que não são para te parar, são para te preparar. Existem caminhos que parecem confusos, mas estão te levando exatamente para onde você precisa chegar. E mesmo quando tudo parece lento, quando tudo parece parado, ou quando tudo está fora de lugar, Deus não perdeu o controle da sua história. Ele está trabalhando em detalhes que você ainda não vê, alinhando coisas que você ainda não entende e fortalecendo áreas dentro de você que vão sustentar o que está por vir. E não é hora de recuar. E não é hora de se entregar ao desânimo. É hora de se posicionar, de levantar a cabeça, de ajustar o coração. É hora de continuar caminhando, não baseando no que você está sentindo, mas baseado em quem Deus é. Porque agora não é só sobre ouvir, é sobre responder. Se permita por um instante silenciar tudo ao seu redor, porque Deus está te chamando para mais perto da presença, mais perto da confiança, mais perto de uma fé que não depende das circunstâncias. O que você está vivendo hoje não define o seu fim, mas pode ser exatamente o lugar onde a sua fé está sendo elevada a um nível que você nunca viveu antes. E quando a fé é elevada, a forma de enxergar muda, a forma de reagir muda, a forma de caminhar muda. Você ainda pode estar no mesmo lugar, mas já não é a mesma pessoa por dentro, porque Deus não trabalha apenas para mudar cenários, Ele trabalha para transformar você. E aquilo que hoje parece pesado, amanhã será parte do seu testemunho. Aquilo que hoje te faz chorar, amanhã será motivo de gratidão. E aquilo que hoje você não entende, um dia vai fazer sentido. Porque nem tudo é fácil, mas porque Deus esteve presente em cada detalhe. Então guarda isso no seu coração. Não interrompa o seu caminho. Não negocie a sua fé. Não pare no meio do processo. Continue, mesmo que seja devagar. Mesmo que seja em silêncio. Mesmo que seja com lágrimas, continue. Porque no tempo certo, você vai olhar para trás e perceber que aqueles dias difíceis não foram o fim da sua história, foram o começo de algo que só a fé poderia sustentar. Amém. Tem fé em Deus, em seu amor, mesmo se o caminho negro for. Tem fé em Deus que lá do além os mundos na amplidão sustém e pode ouvir em seu amor do pequeno neném chorar. Tem fé em Deus e assim verás o seu amor em teu viver.
Agora silencie por um instante, porque este momento é sagrado. Tudo que foi falado até aqui não foi apenas para você ouvir, foi para te trazer até aqui. Talvez enquanto você escutava, Deus foi tocando em áreas que você nem percebeu, feridas antigas, preocupações que você carrega em silêncio, cansaços que ninguém vê. E sabe por quê? Porque Deus não fala apenas para informar, Ele fala para alcançar. E agora não é mais sobre a mensagem, é sobre o encontro. Um encontro real entre você e aquele que conhece cada detalhe da sua vida. Você não precisa ter as palavras certas. Você não precisa estar forte. Você só precisa estar disponível. Com o coração aberto, se você puder, pare um instante. Feche os seus olhos, respire fundo e leve até Deus aquilo que está aí dentro, sem esconder, sem tentar ser forte, sem tentar controlar. Porque neste momento, Deus está perto, Deus está ouvindo e Deus está pronto para tocar em você. Fale com Ele e ore comigo. Senhor meu Deus, Pai eterno, Deus todo-poderoso, nesta hora nós nos colocamos diante da Tua presença, não com aparência, não com máscaras, não tentando parecer fortes, mas como estamos, talvez cansados, talvez feridos, talvez confusos, talvez até sem saber o que dizer, mas com o coração aberto diante de Ti. Senhor, Tu conheces cada vida que está ouvindo agora. Antes mesmo de qualquer palavra ser dita, Tu já conheces o pensamento, Tu já conheces a dor, Tu já conheces a luta. Tu sabes, Pai, dos dias difíceis, das noites mal dormidas, das preocupações que não se cessam. Tu sabes daquela enfermidade que trouxe medo, daquele diagnóstico que abalou a estrutura, daquele casamento que está ferido, das palavras que machucaram, das lágrimas que foram escondidas. Tu sabes, Senhor, do filho que se afastou, do coração que está angustiado, da alma que está cansada de tentar. E hoje, Pai, diante de tudo isso nós nos rendemos. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa quando duvidamos, quando questionamos, quando pensamos que o Senhor não estava vendo. Perdoa quando deixamos o medo crescer, quando deixamos a ansiedade tomar conta, quando perdemos a paz. Perdoa quando olhamos mais para o tamanho do problema do que para o tamanho do Teu poder. Senhor, nós nos arrependemos com sinceridade, com verdade, com o coração quebrantado diante de Ti. E agora, Pai, nós entregamos aquilo que não conseguimos resolver, entregamos aquilo que nos tira o sono, entregamos aquilo que foge do nosso controle. Colocamos nas Tuas mãos cada luta, cada dor, cada preocupação, cada enfermidade, cada situação familiar, cada crise no casamento, cada filho que precisa de direção. Senhor, nós nos abrimos nesse momento à mão do controle e confiamos em Ti. Pai, ensina-nos a viver pela fé, mesmo quando não entendemos, mesmo quando não vemos, mesmo quando o céu parece em silêncio. Fortalece esta fé, Senhor, porque talvez ela tenha se enfraquecido no caminho, talvez as lutas tenham sido muitas, talvez o cansaço tenha pesado, mas hoje, Pai, sopra a vida sobre esta fé. Levanta aquilo que estava caído, restaura aquilo que foi abalado, reacende aquilo que quase apagou. Senhor, coloca paz onde há inquietação, coloca descanso onde há sobrecarga, coloca esperança onde há desânimo. E mesmo que o cenário não mude hoje,
muda o coração, muda a forma de ver, muda a forma de reagir e muda a forma de caminhar. Que esta pessoa não saia desta oração da mesma forma, que ela se levante mais firme, mais fortalecida e mais confiante, sabendo que o Senhor está presente, que o Senhor está cuidando, que o Senhor está trabalhando mesmo quando tudo parece parado. Senhor, segura esta vida pela mão e conduz passo a passo, dia após dia, até que ela veja que nenhum dia difícil foi em vão. E hoje, Pai, nós escolhemos confiar, não nas circunstâncias, mas em Ti. Descansamos, entregamos e seguimos pela fé, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Levanta a tua voz conosco agora e canta, querido. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Aleluia. Cante ao Senhor nesse momento. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Diga para Ele: as montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso, me levam para perto de Ti. Que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus. É verdade, as minhas provações não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, declaro: Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia! Aleluia! Rompendo em fé! Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Diga com ousadia: eu vou mover no sobrenatural. Oh, eu vou lutar e vencer. Oh, Senhor, eu vou plantar e colher. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Aleluia. Aleluia, Pai. Cada vez que a minha fé é provada, Me dás a chance de crescer um pouco mais. dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Declara ao Senhor: se diante de mim não se abrir o mar, oh, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia! Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Agora com palmas, chega rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Senhor, esse é o Teu tempo. Tempo do Senhor levantar uma nova geração,
geração que está vencendo os seus limites e para a glória do teu nome, rompendo em fé. Aleluia! Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Mais uma vez. A cada dia vou viver rompendo em fé. E no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 2 diz: Quando passares pelas águas, eu serei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergerão. Deus não disse que a gente não ia passar pelas águas, mas disse que estaria com a gente dentro delas. E quando Deus está com a gente não afunda. E fico por aqui, e até domingo que vem. E não se esqueça, Deus está com você em todos os momentos. Fiquem todos e todas com Deus. E assim chegamos ao final de mais um programa Vida Plena. Eu quero agradecer a você que esteve comigo até aqui, que abriu seu coração e permitiu que Deus falasse com você. E nunca se esqueça, mesmo nos dias difíceis, Deus continua presente, Deus continua cuidando e Deus continua escrevendo a sua história. Estamos juntos todos os domingos na Rádio FM Pimenta Bueno 87.9, das 12 às 13, horário de Rondônia, e das 13 às 14, horário de Brasília. E você também pode nos acompanhar e rever esses e outros programas no YouTube, programa Vida Plena com Helena Cristina Grilli. Me siga também nas redes sociais, Instagram, na página Helena Cristina Grilli e na página Inspirar Pessoas, no Facebook, na página Helena Cristina Grilli. E se essa mensagem falou com você, compartilhe, envie para alguém, seja um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Fiquem todos com Deus, tenham uma semana abençoada e até o próximo programa. Eu sou Helena Cristina Grilli e estive nesse programa com o meu neto Gustavo Gama Bueno. E este foi o programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve histórias. Até o próximo programa, se Deus assim permitir. Você acompanhou o programa Vida Plena, produzido e apresentado por Helena Cristina Grilli. Todos os domingos na Rádio FM Pimenta Bueno 87,9. Até domingo que vem.